Olá, tudo bem? Aqui é o Cristiano para poder fazer mais um aulão. Eu vi que vocês colocaram várias e várias perguntas aqui, estou muito feliz com isso. Quer dizer que vocês estão empenhados em entender o que tá acontecendo aí. E eu espero de verdade poder esclarecer todas essas dúvidas, as suas dúvidas, nesse vídeo aqui. Se ficou alguma dúvida, vamos para o aulão ao vivo, depois acabar de eliminar essas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Primeiras perguntas que foram postadas na turma 03. Obviamente, por motivos óbvios, uma turma mais antiga são menos perguntas, né? Pode ser que elas sejam perguntas às vezes um pouco avançadas para quem é da turma 4, mas não se acanhe, tente entender. Isso é bom que lá na frente pode ser que tenha alguma pergunta que você tenha vier a fazer e ela está respondida aqui já. Então vamos lá, são ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas, 8 perguntas na verdade. Então vamos lá. Primeira pergunta, Cecília Regina. Os livros do Guerrinha são específicos de alguma banca ou é geral? Cecília, os livros do Guerrinha é geral, não é voltado para nenhuma banca. É dividido por tópicos, por exemplo, direito constitucional. Ele dividiu acho que em 3, 4 livros, e cada livro tem lá 5, 6 capítulos. E cada capítulo, por exemplo, capítulo 1 vai do artigo 1 até o artigo 17. O capítulo 2 vai do artigo 18 até o artigo 25. Então, é bem focado em cima de cada trecho do direito constitucional. Isso que eu falei do 1 ao 17 é só um exemplo, mas ele é todo divididinho. Tudo bem? Próxima pergunta, Renata Laudares. Tudo bem, Renata? Cristiano, tudo bem? Estou com uma dúvida. Preciso terminar as 3 matérias que escolhi para testar no concurso que farei. Daí, fiz as contas e fazendo 300 novas questões por dia, consigo. A questão é como fazer as repetições. Hoje faço 300... Aceito sim, obrigado. Hoje eu faço 300, amanhã mais 300 e repito as 300 de hoje. E assim vai. Só que descobri que desse jeito vão ter dias que serão 900 questões para fazer. 300 novas mais 2 repetições de 300, já que façam as mesmas questões 3 vezes. Aí já fica impossível. Como você fazia? Tá, nesse caso, Renata, eu faria o seguinte. Para quem não entendeu a pergunta dela, a meta dela é 300 questões por dia. Só que ela gosta de fazer as questões mais de uma vez, o que eu recomendo demais. Só que aí no terceiro dia, como ela gosta de repetir 2 vezes depois da primeira, no terceiro dia ela vai estar fazendo 300 do primeiro dia. Então, nesse primeiro dia ela fez 300, no segundo ela fez as 300 do segundo dia, mais as 300 do primeiro. Então, ela fez quantas no segundo dia? 600. E no terceiro dia, ela vai fazer as 300 do terceiro dia, mais as 300 do primeiro dia, mais as 300 do segundo dia. Ou seja, no terceiro dia vai dar 900 questões. Essa é a pergunta dela. É assim mesmo? O que você acha? Isso parece impossível? Bem, Renata, isso é realmente bem complicado. Tem alunos aí, mas é raríssimo, que consegue fazer acima de 800 questões por dia. Mas, assim, o que eu fazia, que é a sua pergunta, o que eu fazia era assim, se eu fizesse 300 hoje, amanhã eu não pegava 300 novas, eu repetia as 300 de hoje. No terceiro dia eu repetia de novo as 300 de hoje. Lembrando que depois de cada repetição você repete os erros. Aí, no meu caso, se no terceiro dia eu tivesse fazendo 90%, aí ficaria realmente tranquilo. Eu deixaria para trás esses 300 e pegaria os novos 300. O outro jeito que você pode fazer, você faz os 300, pega os erros e refaz os erros. Aí no dia seguinte, você leva só esses erros. Se você errou, por exemplo, desses 300 errou 60, no dia seguinte você vai pegar mais 240. Aí deu 300 de novo. Você faz de novo. Esse jeito é mais rápido, mas ele é menos forte. O outro jeito é muito mais sólido. Peguei 300 e só largo esse bloco de 300 quando eu atingir 90%. E faço no mínimo 3 vezes ele. Então, fiz 300, já fiz 90%. O que eu faço? No dia seguinte eu faço de novo. Se ficou ridículo, eu vou adiante. Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente eu faço 300, errei um bocado. No segundo dia eu faço. No segundo dia, normalmente eu já atingo 90%. No terceiro dia eu repito de novo aquele grupo de 300. Aí ficou cravado que está acima de 90%. Aí eu vou adiante e pego mais 300 questões. É mais lento, mas é mais sólido. Repetir no outro jeito, 300, errei 50, repito as 50. No dia seguinte, essas 50 vão adiante. Pego mais 250, deu 300 de novo, faço as 300. Errei 70, refaço as 70, levo as 70 adiante. Pego agora 230, deu 300 de novo. E assim até terminar. Então, o que eu fazia era isso. 300 é 300 e eu largo aquelas 300 quando tiver 90%, porque assim ficou sólido. Então, espero que tenha ficado claro, Renata. Abração para você. Luciane Viana. Cristiano, estou estudando constitucional e tributário pelo Draconiano. Preciso fazer resenha, aula e dar aula também?
Não, não precisa. Normalmente essas matérias de constitucional e tributário, se você tem uma quantidade gigantesca de exercícios, só os exercícios resolvem. Quando a matéria tem muitos exercícios, você só precisará fazer resenha à aula dela se ela também for cair na questão aberta. Aí, nesse caso, como você está fazendo já uma quantidade muito grande de exercícios, nem precisa da resenha, você pode ir direto para a aula. Você pode pegar a matéria e dar aula daquela matéria ali. Você pode simplesmente organizar aquele conteúdo só para que você possa dar aula para ele. Não precisa resenhar, porque resenhar dá trabalho. Claro que se você fizer isso é gabarito, mas você vai ficar tempo demais em uma matéria só. Então não precisa. Então, espero ter respondido sua pergunta. Vamos para a próxima. Marcelo Raik. Cristiano, minha dúvida é a seguinte. Questões da ESAP são do tipo ABCDE, ok? Na resolução eu marco a certa e busco o porquê dos erros das outras, ok? Mas isso me leva a gastar um tempo bem grande, principalmente quando eu não acho na internet nem nos resumos e acabo tendo que partir para uma doutrina mais detalhada. Pergunta: estou fazendo certo ou já bastaria eu encontrar a correta e partir para a próxima? Marcelo, olha, nesse momento é interessante você partir para a próxima. Você deveria gerar um volume maior de resolução de questões agora. Isso é mais importante do que você entender tudo, de todas as questões que você errou. Então, o meu ponto é exatamente você abdicar de tentar entender tudo e você acertou, você vai adiante. Se você deu alguma dúvida, se não sabe qual é a resposta correta, aí é diferente. Então, no seu caso, acertou, vai embora. Tudo bem? Luciane Viana. Marcelo Raix, também estou fazendo o mesmo que você, mas pelo que o Cristiano disse, não devemos ler todos os comentários. E sim, e ainda tem, além de você fazer as questões, tem muita gente que fica lendo todos os comentários das questões. Por exemplo, site de exercício, além da resposta, tem os comentários. Eu não ficaria lendo os comentários. Se você acertou, você já sabe o que tem ali. Não, mas eu vou ler para poder reforçar a teoria. O que reforça a teoria é uma quantidade massiva de exercícios. Não é ficar lendo. Você vai ter que ler para poder entender quando você errar. Então, controle esse hábito de, não, eu vou ficar lendo, a não ser que você tenha uma memória fotográfica para leitura. Se for o seu caso, que são poucas pessoas que têm isso, mas se for o seu caso, tudo bem. Mas se você for uma pessoa que não tem isso, então, poxa, não fique lendo, deixe para lá os comentários. Acertou, e você acertou com convicção, não, eu sei que eu sabia que era isso, vá adiante. E pronto, gere volume de questões. E precisar ficar lendo comentário? Não precisa. Marcelo Raik, um comentário sobre o que a Luciana falou. Sim, mas a questão é que não esteja lendo comentários. É exatamente isso. São duas perguntas diferentes. Por isso que eu respondi a do Marcelo primeiro e a da Luciana depois. A Luciana é sobre ler os comentários da questão. Então não precisa ficar lendo, só quando dá dúvida. E a do Marcelo não precisa analisar os outros pontos. Se você acertou, vai adiante. Então, ok. Acho que nós estamos tranquilos com isso aqui. Nailane, professor, digamos que após fazer aquela leitura de primeiro contato com uma disciplina e resolver uma quantidade considerável de questões, consiga chegar aos 90%. A partir daí, já posso partir para outro tópico ou, nesse caso, utilizou a memória de curto prazo? Utilizou a memória de curto prazo. No dia seguinte, devo refazer as questões? Deve. Ou já foi suficiente? Não foi, deve refazer. Então, para quem nunca estudou uma matéria, você quer começar do 0,0000, o que você faz? Você pega, por exemplo, um resumo de direito administrativo. Vamos supor que você vai começar com direito administrativo. Então, o primeiro capítulo de direito administrativo vai ser sobre um aspecto, por exemplo, princípios do direito administrativo. O que você faz? Você simplesmente lê esse capítulo todo. E você vai ler tentando entender. Depois, isso aqui quer dizer o que mesmo? Então, você lê o capítulo todo do resumo, um resumo bom de 200 páginas no máximo. Você leu aquilo ali, aí você agora vai fazer uma quantidade massiva de exercícios de quê? De princípios do direito administrativo, que foi o que você leu. Logo depois. Então, você vai fazer ali 100, 200 exercícios se você conseguir. E se deu alguma dúvida, você pode consultar o resumo, não tem problema nenhum. Então, realmente você leu e depois foi fazer os exercícios. Só que nesse momento, a matéria não está sólida de jeito nenhum. Você pode até consultar. Claro que você vai acertar 90%. Mesmo que você não consulte durante, você vai acertar 90% porque está tudo na memória de curto prazo. Então, o que você tem que fazer é no dia seguinte, você fazer de novo os exercícios sem consultar o material antes. Você vai direto para os exercícios e faz os exercícios ali. Pá. Opa, esse aqui deu dúvida, eu não lembro. Aí você marca aquilo ali depois. Fez isso, você vai começar a ter uma noção do seu rendimento. O que eu faria, no terceiro dia, repetiria os exercícios para poder saber. Então pronto, você teve o primeiro contato com a matéria e fez isso. Pronto, aí sim você vai para o segundo capítulo do livro. Eu repetiria matéria nova 3 vezes.
A não ser que a matéria seja muito ridícula. Tem matérias que são assim, mais ridículas. Nesse caso, essas matérias aí tudo bem. Eu achava a ética muito fácil. Eu lia a lei uma, duas vezes, assim, li mesmo, nem fiz nada e conseguia resolver quase todos os exercícios. Tem algumas matérias que são assim, mas a grande maioria não são. Então passe 3 vezes. Tudo bem, Nailane? Espero que tenha ficado claro. Patrícia, vamos lá. Estou estudando no momento para o exame da OAB. Minha dúvida é a seguinte: faz algum tempo que mudou a banca de CESP para FGV, já tendo atualmente 15 provas. Quando separa por matérias, tem algumas que não chegam a completar 100 questões. Sim, verdade. Se eu pegasse provas da banca anterior, me ajudaria ou me atrapalharia? Eu acho que atrapalharia, viu, Patrícia? Vou te explicar por quê. Primeiro que é o seguinte, você não deve pegar só questões da FGV que ela fez para a OAB. Você não precisa. Você pode pegar, além dessas questões, as questões que a FGV fez para outros concursos, desde que seja das matérias que vão cair. Por exemplo, vamos supor que vai cair na OAB Direito do Consumidor. Aí você olha, na OAB lá teve só 50 questões. Só que o que acontece? Você pode pesquisar na FGV se teve outras concursos ou tem outras questões de direito do consumidor feitas pela FGV, mesmo que não sejam para a OAB. Que o que interessa é a prova da FGV, não só a prova da OAB. Se você perceber que mesmo abrindo o leque, saindo da OAB e indo para a FGV, de repente até o que você já está fazendo, você não está olhando só as questões da OAB, e sim todas as questões da FGV, o que você pode fazer? Simplesmente você pode procurar uma banca similar. Então você vai chegar lá e vai olhar, olha, a FGV aqui tem só 30 questões aqui, por exemplo, de direito internacional. Estou chutando, tá? E mesmo que eu pegue outras questões que não sejam da OAB, de direito internacional tem pouca. Como que eu faço, Cristiano? Eu vou falar com você, olha, dê uma olhada e veja como é que eles estão cobrando hoje o direito internacional na FGV. Ali você vai ter uma noção boa, você vai chegar e vai falar, poxa, eles estão cobrando aqui um decoreba danado. É muito decoreba que eles estão cobrando. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Simplesmente o seguinte, você vai ter que decorar aquele conteúdo ali. Você nem precisaria de questões daquilo ali. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar e imprimir aquela lei toda. Você pegou lá a lei, imprimiu a lei. E depois de imprimir a lei, você vai memorizar. Aquelas duas técnicas que eu passo de memorização são muito boas para isso. Aquela de você gravar a lei. Cada artigo da lei é um arquivo de áudio no celular. Depois você escuta, pausa e repete. Escuta de novo o mesmo artigo, pausa e repete. Aí tenta repetir sem escutar. Conseguiu repetir? Repete de novo. Repetiu 3 vezes, vai para o próximo arquivo de áudio. Assim você vai bater a lei toda e vai decorar ela toda. O outro jeito, você compra um caderno e passa limpo a lei. Todo dia, meia hora, 40 minutos passando a limpo. Acabou a lei, você põe de novo e continua passando a limpo ali. Vai ser um tempo, um dia que você vai estar passando a limpo a lei. Assim você vai decorar ela. Agora, se você repara que a cobrança não está sendo tanto em cima de decorar, e sim em cima de entendimento, você pega aquele conteúdo ali e prepara uma aula sobre ele. Faça o resenha aula para você preparar ali. Ou, isso é em qualquer cenário, se você descobre que tem uma banca que está cobrando muito parecido do jeito que a FGV está cobrando, por princípio de similaridade, você pode fazer também os exercícios dela. Ao meu ver, talvez a CESP não seja tão parecida com a FGV assim. Então, eu não faria isso. Mas, se você perceber, não, mas tal matéria é muito parecida. Então, você pode pegar de outras bancas sim. Tudo bem? Então, espero ter respondido. Recapitulando, se tem uma banca similar, você pode fazer os exercícios dela. Tranquilo. Se não tem banca similar, você olha a matéria decoreba. Se for, decore o conteúdo. Se não for, foi um conteúdo de raciocínio, simplesmente desenvolva o seu raciocínio ali em cima. Tudo bem? Então, beleza. Respondido. Vamos agora para as perguntas da turma 4. Tudo bem? Um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá, vamos começar, né? A primeira pergunta que nós temos aqui é uma pergunta... Espera aí que cortou aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Pronto, tá aqui nossas perguntas. Isso aqui eu não vou contar, né? A turma mais recente, além de ser uma turma bem maior, ela é uma turma que
que está mais no começo, então tem muitas perguntas. Então vamos respondendo, a hora que acabar, acabou. Vamos lá, vamos começar. Wesley Brito. Tenho notado uma diferença muito grande. Tudo bem, Wesley? Pergunta feita em 12, dia 12. Tenho notado uma diferença muito grande no meu desempenho nas questões de direito administrativo de nível superior e médio. Pretendo fazer concurso de nível médio, primeiramente INSS e depois tribunais. No entanto, estou na dúvida se devo continuar estudando apenas questões de nível médio ou se devo tentar algo mais aprofundado. Lembrando que até mesmo para apenas nível médio, a quantidade de questões é muito grande. Wesley, percebo pela sua pergunta que você está com uma vontade de ficar fazendo só questões de nível médio. Se é o seu caso, você sente que você vai render melhor assim, faça. Regra do alfaiate acima de tudo. Você tem que adaptar o método a você, e não você se adaptar ao método, desde que dê resultado. Isso a gente pode dizer por causa da sua frase final aqui. A quantidade de questões de nível médio é muito grande. Então, tudo bem, você pode fazer só as questões de nível médio. Eu gostava de fazer as duas. Eu era um psicopata, queria o máximo de questões possíveis e eu fazia as duas. Mas na época eu não tinha um site de exercício, né? Então, hoje, se eu fosse me preparar, bem provável que eu fizesse as duas de novo. Mas você pode sim fazer só uma, não tem problema nenhum. Tudo bem? Daniela Oliveira. Me tira só uma dúvida. Estou na turma 4 e pretendo fazer o concurso da Polícia Civil DF Delegada. Legal. A banca é a Funiversa. Eu pesquisei sobre os concursos organizados por essa banca e cheguei à conclusão de que não foram tantos. Ok? O conteúdo programático do concurso da Polícia Civil é só matéria de direito. Pesquisei sobre questões de nível superior referentes ao direito e encontrei somente 648 questões da Funiversa. Eu achei que são poucas as questões. Aí pensei em selecionar todas as questões de direito aplicadas no concurso das Polícias Civil para cargos de delegado no país, independente da banca. O que você acha? Eu acho certíssimo. Eu ia falar exatamente isso. O que você tem que fazer, isso é obrigatório, primeiro de tudo, é resolver as 648 questões da Funiversa. Isso você resolve rápido. Por que você vai fazer isso? Porque ali você vai pegar o jeito que a Funiversa cobra. Assim, quando você estiver fazendo questões de outras bancas, você vai saber se essa questão que você está resolvendo é realmente uma questão que parece com a Funiversa ou não. Depois de 650 questões ali da Funiversa, você vai ter realmente uma noção muito melhor do estilo que ela cobra. Então você vai saber, pô, essa questão que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver, a Funiversa nunca perguntaria isso. A gente fica presente para isso sim, depois de 650 questões. Então, o meu indicativo é, primeiro, antes de tudo, faça as 650 questões. Faça elas. Depois de tudo, você vai correr atrás dos concursos de polícia civil para delegado. Depois, se você precisar de mais questões, você vai atrás das questões de delegado, aí de qualquer polícia, Polícia Federal. Depois, você pode pegar concursos que você percebe que a matéria é cobrada é no mesmo nível. Vamos supor que você percebe que o nível de aprofundamento do direito penal e do processo penal é um nível mais profundo. Aí você pode pegar as questões de juiz, as questões de promotor, de outras bancas que são mais profundas também. Então, primeiro de tudo, você começa pelo que você tem. Depois você vai expandindo, mas procurando filtrar segundo o princípio da similaridade. Princípio da similaridade, você pode assistir lá no módulo 2. Nada mais é do que você procurar aplicar algo mais próximo possível do que você vai enfrentar no dia. Se um dia você vai enfrentar a Funiversa, você pode fazer uma questão da FCC? Sim, deixa a questão seja parecida com a questão que a Funiversa vai te cobrar no dia. E como é que você sabe isso? Através do histórico da Funiversa. Tudo bem? Então, é isso. Espero que tenha respondido. Pergunta da Camila. Olá, Cristiano, poderia escrever as perguntas que foram feitas no vídeo? E sim, isso vai ser feito, Camila. Eu até comentei que nós vamos ter algo muito melhor. Eu vou pegar todos os aulões depois e nós vamos picar só por pergunta. Então você vai poder passar pelas perguntas. Ah, você quer pergunta tal? Ou então melhor ainda, a gente vai taguear também. Então tem um tag lá que vai falar, por exemplo, poxa, eu estou com dúvida sobre mapear a banca. Aí você vai lá, mapear a banca, tem lá 6, 7 respostas que eu dei sobre mapear a banca. Isso não está implementado ainda, mas vai ser implementado. Então isso vai facilitar demais a vida de vocês. Mas, por enquanto, eu não vou escrever, porque do lado do aulão são todas as dúvidas que vocês postaram aqui. Então, para os aulões passados, ficaria muito grande lá, porque, olha aqui, por exemplo, esse tópico, são, sei lá, 50 perguntas, vamos chutar aqui. Então, ficaria muito grande eu descrever todas as perguntas ali. Então, o melhor vai ser picar os vídeos mesmo. Ok, Camila? Cláudia Fávaro. Hoje tive um choque elétrico de realidade.
Comecei a pegar matemática e não sabia ao menos o assunto que se tratava para poder procurar em alguma videoaula. Diante desse pesadelo, deixo aqui minha pergunta: o que fazer para melhorar em matemática e raciocínio lógico? Ter um pouquinho de dignidade na matéria. Tá feia a coisa, né, Cláudio? Help, Chris! PS, vou contar um segredinho. Tem um concurso para odontólogo no PSF no dia 1/3. Beijos. Cláudia, é o seguinte. Só um minuto. Desculpa. Primeiro estudo é o seguinte. Calma. Você tem que ficar calma. Esse concurso do dia 1/3 não é o concurso da sua vida. Se você tem dificuldade de aceitar essa mentalidade ainda, assista o módulo 1 e o módulo 2. Depois que passar esse concurso. Agora não vai ter jeito, o concurso daqui a uma semana. Mas depois de passar esse concurso, assista o módulo 1 e o módulo 2. Eles existem para poder construir uma mentalidade mais sólida que vai culminar em você sendo aprovada. Então, quando você pensa, por exemplo, o seguinte: poxa, eu preciso passar esse concurso agora, cuidado com isso. As técnicas de preparação desesperada, elas estão lá na área de bônus da plataforma. Você pode ir lá, eu gravei vários aulões lá sobre isso lá. Mas melhorar em matemática e raciocínio lógico. Você pode usar uma técnica que a gente chama de indução. Que técnica é essa de indução? Que é o seguinte, ela é muito boa para contabilidade também, por exemplo. O que você faz? Você chega lá e separa a matéria por tipos, por assuntos. Vamos supor que você separou em 10 assuntos. Pode ser em vários outros, não precisa ser só em 10 não. Você separou em 10 assuntos. Você pega o primeiro assunto. Olha lá, tem quantos exercícios? 300 exercícios. Então você vai estudar através dos exercícios. Você chega e dá uma olhada no exercício. Blá, 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 e tenta entender o que está dito ali no exercício. O que ele está pedindo, o que ele está dando. Você não vai entender muita coisa. Mas você faz esse esforço. Esse esforço antes é importante demais. É como se fosse uma terra que você vai cavucar nela. O que você faz depois? Você chega depois e olha a questão resolvida. Esse site de exercício, tipo questão de concurso, tipo técnico concurso, tem um passo a passo da questão resolvida lá. Alguém comentou, tem um comentário que mostra passo a passo como é que a questão foi resolvida. Feito isso, você pega o passo a passo da questão e olha para o enunciado e tenta entender como é que o cara resolveu. Se ele fez isso, pegou aquele dado e colocou aqui. Depois, do lado, no seu caderno, você resolve a questão. Se der alguma dúvida, você pode consultar ali na hora como é que a pessoa resolveu. Então, você vai exatamente copiar o jeito da resposta para poder chegar, o jeito da resolução para chegar na resposta que você precisa. Depois disso, o que você faz? De novo. E de novo. Até chegar um momento que você consegue, olhando o enunciado da questão, conseguir resolver sem consultar. Você conseguiu resolver sem consultar, você faz a questão mais uma, duas vezes. Entendeu? Então, você vendo aquele enunciado, você consegue resolver a questão. Poxa, mas aí eu vou ficar quanto tempo nessa questão? Você não precisa ficar uma questão o dia todo. Você pode pegar aí 50 questões, você pega a primeira. 50 vezes seja demais. 30 questões. Pega a primeira e faz isso e repete várias vezes. Pô, agora eu consigo fazer a questão sem olhar. Beleza, vai para a segunda. E faz a mesma coisa na segunda questão. Vê como é que eles resolveram. Resolva você copiando exatamente o método. Depois copie de novo. Aí depois você, agora eu vou tentar fazer sem olhar. Eu pego esse dado, coloco aqui, resolvo assim, sensado. Você não vai entender matemática, nem vai entender por que resolve daquele jeito. Mas você está se treinando para resolver. É isso que é importante. Então, fez na segunda questão, você faz na terceira. No dia seguinte, você pega as mesmas questões de novo. Você pegou 30, você faz as 30. Você pegou só 10, você pega essas 10 e faz de novo. Aí você vai ver, poxa, dessas 10 aqui, umas 7 eu já consigo fazer. As outras 3 eu esqueci. Consulte essas que você esqueceu e faça de novo. No dia seguinte, repita essas 10 questões de novo. Você vai repetir até você saber fazer as 10 sem consultar nada. Aí você fez as 10, consultou nada, você venceu 10 questões. Aquele tópico tinha quantas questões? Vamos supor que tinha 200 ali. Vamos supor que você gastou 2, 3 dias ali para poder fazer isso. Então você vai levar ali, 20 dias, talvez 2 meses para poder eliminar todo o raciocínio lógico. Mas é o que você vai conseguir fazer. E você vai gabaritar raciocínio lógico fazendo assim. Lembrando que é só questões da banca. Tudo bem? Então é isso. Pega a matéria, divida por tópicos e vá vencendo assim. Parece que não, mas quem é muito bom em matemática fez isso no passado. Muitas vezes sem entender por quê, ele aprendeu um jeito de resolver e praticou tanto aquilo que hoje, quando ele olha, ele já sabe como é que responde daquilo ali. Então, é isso. É uma indução. Você vai ser induzido para uma resposta pronta e você vai simplesmente copiar até resolver aquilo ali. Chega um momento que você fica bom.
Fica muito bom na matéria. Então, indo adiante, espero ter resolvido, Cláudia. Giovanni fez um elogio. Obrigado, Giovanni. Uma semana usando o método, já comecei a notar o resultado. Pô, legal, viu, Giovanni? Adélio, preciso de uma enorme explicação sobre a aplicação do método para concursos jurídicos do tipo MP, Defensoria e Magistratura, inclusive de como estudar um assunto para as fases subjetivas, dissertativas e oral, simultaneamente ao estudo para as fases objetivas, sendo que para estas basta aplicar a técnica draconiana, conforme o tópico e a matéria é claro, o que não será suficiente para responder as questões das fases seguintes. Sim, pois eles querem cutucar nossas vísceras com agulhas. É isso mesmo. Como conciliar isso, sobretudo, quando aqueles que elaboram participam das fases subjetivas dificilmente são as mesmas pessoas examinadores? Verdade? Sei que na aula Corujão o senhor explicou, mas tem como detalhar um pouco? Tem sim. Eu vou detalhar isso num vídeo que, assim que eu acabar de gravar esse aulão, eu vou gravar os 2 vídeos que eu estou devendo para vocês. Que é o vídeo Como Sair do Zero, para quem ainda está se sentindo perdido, para quem ainda não começou nada, apesar de eu ter dado uma dica aqui ainda agora, usando o resumo de direito administrativo, e vou gravar o aulão para quem está fazendo MP e magistratura. Então isso aí eu vou procurar responder lá. Mas realmente você tem toda a razão. O draconiana não é suficiente para a parte subjetiva, não. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim que eu acabar de gravar esse aulão, eu vou pegar para gravar essas 2 aulas e aviso vocês quando essas aulas estiverem no ar. Aí você vai poder consultar lá. Depois, com base nessa aula dele, aí você me faça mais perguntas com mais detalhes sobre essa parte relacionada à magistratura e relacionada à parte de promotoria. Mais 2 perguntas. O tempo de preparo da resenha aula também é perdido? Não, não é perdido. Ali você está expondo o conhecimento, né? Como ser eficiente no processo de montar um resumo e a resenha e não perder tempo? Olha, o seguinte, você fazer o resumo, você montar um resumo, depois do seu resumo você fazer a resenha, depois criar os tópicos, nada disso é perdido. Tudo isso é estudo ativo. O que é estudo passivo é você ficar lendo o resumo. Você montar um resumo é uma maravilha. Por isso que depois de tudo isso pronto, a gente vai dar aula do conteúdo, porque ali é um treino oral, é um treino ativo. Mas ficar lendo o resumo é treino passivo. Então, se você não quer perder tempo, tá certinho, pratique isso. Ali é 100% tempo de estudo, não é tempo perdido. Vamos lá. Se eu tiver que interromper os estudos por alguns dias, exemplo, 5 dias, em razão de uma viagem, na qual eu não terei tempo de resolver exercício ou dar aula, essa interrupção afetará a minha produtividade até então adquirida? Exemplo, de 1 mês? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Realmente é regra do alfaiate. Tem pessoas que não são afetadas, tem pessoas que são muito afetadas, tem pessoas que são pouco afetadas. O que eu gostava de fazer, se eu fosse ter alguma interrupção, que às vezes eu mesmo tinha, por exemplo, passou o concurso do Senado, eu fiquei um tempo sem estudar, tipo, sei lá, 1 mês. Depois eu fui estudar, porque eu falei, pô, fiquei em segundo, tem que estudar, né? O Senado não sabia se ia me nomear ou não. Aí eu voltei. Voltar, no meu caso, foi difícil, porque a gente está num ritmo muito pesado, muito sacrificante. Quando a gente tende a voltar, a gente pô aquele sacrifício todo de novo, então custa engrenar. Se o estudo estava tranquilo, já era rotineiro, aí tudo bem, é mais fácil. Mas quando o estudo é mais sacrificante, é mais difícil voltar. Então, no meu caso assim, eu ficava um tempo sem estudar, mas voltava com um pouco de sacrifício. Depois engrenava de novo e ia embora. Mas, se você é uma pessoa muito disciplinada, você pode viajar sem problema nenhum, pode quebrar. E se você não tem escolha, tem que viajar mesmo, viaje curto. Quando voltar, você vê o que acontece, sabe? Mas que pode atrapalhar? Pode sim. Para algumas pessoas, é bom, isso é uma coisa importante de se falar, é bom dar um descanso. Por exemplo, às vezes você estuda 2, 3 meses pesado, vence lá 5, 6 matérias. Depois você tira ali 1 mês de descanso, não tem problema nenhum. Aí você volta, se quiser voltando, você faz uma revisão rápida nas outras matérias, sorteia 10% das questões que você fez até ali para poder limar e refaz essas questões e depois vai adiante. Mas eu teria problema. Agora,